bom dia, a paz do Senhor estejam com todos. Que vocês possam ter um excelente domingo, abençoado. Que Deus possa continuar nos dando cura, saúde, proteção e que possa permanecer sempre nas nossas vidas. Desde já agradeço por cada compartilhamento dos nossos vídeos, né? Por você está ajudando a gente a levar a palavra e vocês também estão levando a palavra. Porque do momento que compartilha, vocês também estão levando a palavra para toda a criatura aqui na terra, né? E a palavra de hoje, ela fica em Lucas 21, do 1 ao 4. A oferta da viúva pobre. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade, lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, pois o seu sustento. Aqui Jesus fala sobre uma viúva que ela tinha apenas 2 moedas. A palavra nos revela que era apenas 2 moedas. E essas 2 moedas era tudo que ela tinha para o sustento dela. Eu creio que nesse tempo as latas de mantimento, as botijas, né, estavam totalmente vazias. Porque a gente fala assim, mais 2 moedas ela iria encher a casa dela. Pois naquela época era muito valioso quem tinha moedas, assim, né? O dinheiro era em moedas. Então eu creio que aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha naquele momento. Que era a moeda que ela poderia falar: não, essa moeda eu vou comprar um pão, essa moeda eu vou comprar a farinha, essa moeda eu vou comprar o trigo, alguma coisa assim. Né? Porque eu não sei naquela época o que era realmente vendido. Mas eu creio que com um coração bom, ela resolveu ofertar. E ali Jesus observava muito as pessoas, né? E Jesus observou que aquelas pessoas que vinham com aquelas ofertas grandonas, muitas das vezes, creio que lotes, vamos colocar no tempo de hoje, lotes, bezerros, vacas, né? Porque antigamente eles ofertavam muito sobre coisas materiais. E eles estavam dando o que sobrava. E quando a gente dá o que sobra, não é como se a gente tivesse tirando algo que a gente que fosse nos doer. A realidade é essa, que fosse nos doer. Então as pessoas davam o que sobrava. O que sobravam de colheitas de trigo, o que sobravam de colheita de feijão, o que sobravam de animais que tivessem com excesso sobre a fazenda, ou né, não sei como que falava lá. E aí Jesus, ele observou que aquela mulher, a única coisa que ela tinha era 2 moedas que formariam o sustento dela. Mas mesmo assim, ela teve um bom coração e ofertou ali naquele momento. E ali eu creio que Jesus se agradou muito da atitude dela, né? Porque as outras pessoas, elas, assim como eu já disse, elas ofertavam o que sobrava. E a viúva não, ela ofertou tudo que ela tinha. Ela ofertou em vez de comprar o seu alimento. Então, com essa atitude, Jesus se agradou da atitude dela. E muitas das vezes eu e você ofertamos também sobre aquilo que não vai nos doer. Muitas das vezes a gente oferta
o que está sobrando. E aí a gente tem que entender que quando Deus nos abençoa, Ele não nos abençoa com sobras. Ele nos abençoa com coisas grandes, com coisas boas, com coisas excelentes. Assim também funciona como quando damos os nossos dízimos e a gente entrega o que sobra. Não. O dízimo ele é o primeiro que é ser tirado. Porque quem é o nosso patrão, quem é o nosso gerenciador financeiro é Deus. É Ele que abre a porta de emprego. Primeiramente é Ele que nos dá o fôlego de vida. Depois Ele gera a saúde. E depois Ele abre a porta para termos o nosso emprego, para termos de alguma forma um modo de trabalharmos e ganharmos, né, o nosso sustento. Então, em todo momento, Deus, Ele é o nosso patrão, Ele é o nosso gerenciador financeiro. E quando temos um coração bom, quando ofertamos, ou até mesmo quando dizimamos, ou até mesmo quando fazemos boas atitudes, Deus, Ele se agrada. Porque quando a gente tem um bom coração, Deus ele retorna, né? Porque Deus ele não fica devendo nada para nós. Então ele nos abençoa também. Eu sempre oro e falo com Deus que eu não quero ter riqueza financeira. Eu quero ter para poder ajudar o meu próximo. E o meu próximo nessa terra é os nossos irmãos. Não só em sangue, mas os nossos irmãos espirituais também. Pois a palavra fala que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos todos irmãos. E é muito triste quando vemos uma pessoa em situação de rua ou de vício e a gente não poder ajudar. E a gente sabe que hoje tem muitas pessoas, não só pessoas que não são cristãos, mas também pessoas cristãs, que viram as costas para essas pessoas. E quando aquela mulher decidiu ofertar, eu creio que Deus fez uma grande transformação na vida dela. Que Jesus e Deus fez uma grande transformação na vida dela. E aqui tem um pedacinho. O Salvador chamou a atenção dos discípulos para a pobreza da viúva. Então suas palavras de aprovação chegaram aos ouvidos dele. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Lágrimas de alegria encheram seus olhos quando sentiu que seu gesto tinha sido apreciado. Muitos a teria aconselhado a guardar sua pequena oferta para o seu próprio uso, até porque ela desapareceria no meio das muitas riquezas doadas, trazidas para a tesouraria do templo. Porém, ela acreditava que o servo do templo tinha sido estabelecido por Deus e estava ansiosa para fazer tudo o que pudesse sustentá-lo. Ela fez o que pôde, o seu ato foi um momento para sua memória, através dos séculos e para sua alegria na eternidade. Ela havia colocado mais do que todos os outros. As grandes doações dos ricos não exigiam sacrifícios, não podiam ser comparadas em valor com as moedas da viúva. Então ela ofertou com 2 moedas, né, que para muitos seria muito pouco, mas para Deus teve um reconhecimento muito grande. Assim também são as nossas atitudes. Às vezes achamos que estão fazendo pouco, né, para as pessoas, mas a nossa atitude, Deus se agrada muito dela. E que vocês possam ficar com essa palavra abençoada, assim também como tocou em mim, né, sobre a oferta da viúva. E que Deus possa continuar
tocando no coração de vocês, para que vocês possam ter um bom coração e enxergar não só o mundo físico, como o mundo espiritual também. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.